Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Aos irmãos que estão em casa, no trabalho, aonde você estiver agora, eu quero dizer que eu estou muito alegre de poder estar aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor. Sem perca de tempo, vamos meditar num texto, Mateus capítulo 25. Aproveita aí agora para compartilhar essa live. Seja um missionário virtual. Eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração das pessoas. Então aproveita agora que nós estamos iniciando a palavra. Compartilha aí o link da nossa igreja com seus amigos não cristãos que precisam ouvir uma palavra de Deus. Mateus capítulo 25 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite com suas vasilhas e com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas elas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Amém? Louvado seja Deus. Vamos meditar um pouquinho nesse texto, sobre aquilo que Deus, nessa tarde me propôs no meu coração. Já faz alguns dias, irmãos, que esse texto, saltou no meu coração. E foi engraçado que foi no dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 25 de março. E no dia do meu aniversário eu acordei com um grito que saltou no meu coração. Eu despertei e o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração, fez uma pergunta: aonde está a igreja? Eu acordei com essa palavra no dia 25 de março. Eu acordei com um grito. Eu despertei com um grito do Espírito Santo dizendo: aonde está a igreja? E desde esse dia, esse texto, eu já preguei várias vezes sobre esse texto. Você também conhece muito bem 25 de Mateus. É importante lembrar que 25 de Mateus, ele é uma parábola e uma continuidade do capítulo 24, aonde Jesus está com seus discípulos, e os seus discípulos em particular faz algumas perguntas para Jesus. E uma das perguntas que os discípulos fazem para Jesus é: Senhor, quais são os sinais da tua vinda? E daí então Jesus começa a discorrer sobre o capítulo 24, os acontecimentos, sobre os finais dos tempos. Então o capítulo 24 de Mateus, é importante lembrar que ele é absolutamente profético sobre coisas que já aconteceram e vão acontecer. E o capítulo 25 não é diferente. Ele é também um capítulo absolutamente profético de algo e de coisas que vão acontecer. E quando eu estava nessa tarde, irmão, cheguei do trabalho, tirei essa tarde para meditar um pouco mais nesse texto e perguntar para o Senhor sobre aquilo que eu deveria falar nessa noite, a vocês que me ouvem, a vocês que me veem na live.
sobre esse texto. E eu sempre faço essa pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu falo à igreja? O que o Senhor quer falar comigo? Há dias o Espírito Santo tem me falado sobre esse texto, me acordou, me despertou com esse grito: aonde está a igreja? E isso ficou martelando na minha mente, no meu coração, e eu meditando nessa tarde. E uma coisa que eu observei nesse texto é que ele é muito, mas muito parecido com um cenário que nós estamos vivendo. Quando eu li hoje esse texto, ele de fato, eu entendi o porquê ele é profético, porque ele descreveu, ou está descrevendo, e é muito parecido com esse cenário que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós vamos decorrer ele e você vai entender por quê. O capítulo 25 de Mateus começa dizendo que o reino dos céus é, ou será, semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas, essas mulheres, ou essas virgens, elas vão ao encontro do noivo. O capítulo 25, verso de número 1, está tudo ok. Eram 10 virgens. O capítulo 1 e o versículo 1 está tudo ok. Elas estavam indo ao encontro do noivo. Até então não há diferença entre elas. Elas têm lâmpadas. Elas estão indo ao encontro do noivo. Elas eram virgem ou elas eram puras. E agora eu faço um paralelo com o cenário que nós estamos vivendo, para você entender o que Deus colocou no meu coração. A igreja do século atual, hoje, ela foi muito banalizada. A igreja que somos nós, ou algumas pessoas por falta de sabedoria, banalizaram a igreja. Mas a igreja não era assim no princípio. Quando nós lemos as escrituras, você vai ver que havia entre eles uma comunhão mútua. Havia uma comunhão plena. E a igreja caminhava sem divisões. E foi assim que a igreja começou. Foi assim que a igreja iniciou. Então quando eu olho o capítulo 25 de Mateus e o verso de número 1, eu entendo e faço um paralelo com o início da igreja. Mas passou-se o tempo, passou-se os anos, e uma coisa que eu muito aprendi nesses dias é que a igreja, ela não se abre, a igreja, ela se gera. E as pessoas por esses tempos agora, nesse século, têm visto a igreja como uma fonte de renda. E parou-se de se gerar igrejas e abrir igreja. E com isso segue o versículo de número 2. E o versículo de número 2 está dizendo, no capítulo 25 de Mateus: e havia 5 prudentes, um tipo de igreja. Mas o versículo continua: mas havia também 5 loucas, outro tipo de igreja. Fazendo um paralelo para você entender com os dias atuais, com a mistura que se foi dando ao longo dos tempos. Aleluia. Ficou difícil de discernir quem era o verdadeiro e quem era o falso. Loucas e prudentes estão ao mesmo caminho. Mas observa o texto. É Jesus que está narrando o texto. E facilmente Jesus olha e fala: existe uma diferença entre prudentes e insensatas. Existe uma diferença entre os verdadeiros e o falso.
Mas o tempo passou. Os falsos tinham lamparina e continuaram a sua caminhada. O tempo passou e as características do falso também eram características de uma virgem. O tempo passou e elas também pregavam, pastor, dizendo: nós estamos indo ao encontro do noivo. Então não havia diferença, Fernando, entre quem servia e quem não servia. Nós não conseguíamos ver. A igreja do século 21 ficou difícil de enxergar quem era e quem não era. Mas quem está narrando o texto sabe quem é e quem não é. Aleluia. É interessante porque é um secreto de Jesus com os discípulos. O capítulo 24, 25. Eles estão no Monte das Oliveiras, irmão, e Jesus está falando sobre algo profético que ia acontecer. Então aqui é um particular, um secreto que Jesus resolve ter com os seus discípulos. E Jesus começa a falar sobre esse capítulo tão profético. E como eu disse, o verso de número 2, ainda agora você consegue enxergar a diferença, quem serve e quem não serve, no texto. Entenda comigo. E o século atual aconteceu isso. Prudentes e insensatas ao mesmo caminho. As prudentes diziam: nós estamos indo ao encontro do noivo. As insensatas também diziam: nós também estamos indo ao encontro do noivo. As prudentes diziam: nós somos pura, somos a igreja imaculada. As insensatas também diziam: nós também somos puras e também somos imaculadas. As prudentes diziam: nós temos lamparina. As insensatas também diziam: nós também temos lamparina. Ai, meu Deus do céu. Mas havia uma diferença. E a diferença está no versículo de número 3, que diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram, ao detalhe do texto, não levaram azeite consigo. Foram precipitadas. Estavam com pressa. E aqui você começa a ver a diferença quando você faz o paralelo para o século atual que nós estamos vivendo. O tanto de pessoas que surgiram dizendo que eram, se denominando pastores, enfim, igrejas, achando que esse movimento ele é feito por mão de homens. E mais uma vez eu vou dizer: igreja não se abre, igreja se gera. Mas as insensatas tinham pressa e foram. Mas o verso de número 4 vai dizer: mas as prudentes não. Elas levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. Se prepararam. Tomaram um pouco mais de tempo no seu secreto. Mas foi como eu disse, até então, se você olhasse para elas, você não ia ver a diferença entre elas. Por quê, irmão Tiago? Porque azeite ou o Espírito Santo de Deus, para você entender, não fica do lado de fora, mas sim do lado de dentro do recipiente.
Então a diferença entre as que serviam e as que não serviam não estava no externo. Eu quero crer que você está dando um glória a Deus aí na tua casa. Eu quero crer que Deus está invadindo agora o teu estabelecimento. Aleluia. Vou dizer mais uma vez, a diferença não estava no externo. A diferença não estava no exterior, mas a diferença entre as virgens prudentes e insensatas estava dentro. E o secreto da prudente fez ela levar um azeite reserva para a sua caminhada. Então a primeira lição que eu quero nessa noite passar como profeta de Deus para a tua vida: não se precipite em sair da presença de Deus. Ou melhor, não se precipite em sair do secreto com Deus. Porque o tanto que você se dedica no secreto será proporcional o tanto de azeite que você vai carregar na sua caminhada. Meu Deus. Talvez você está se perguntando: Tiago, eu quero ir para a igreja. Tiago, eu quero ir para a comunhão com os irmãos. Pois bem, eu também quero. Mas o céu está dizendo: eu quero secreto. Por quê, irmão Tiago? Porque quando nós vimos na igreja, é só para expor aquilo que Deus já nos encheu no secreto. Oh, aleluia. Nosso Deus não divide glória com ninguém. Nosso Deus é único. Se Ele olhou para as paredes e falou assim: as paredes estão tomando a minha glória, eu vou fechar tudo. Os afazeres da igreja estão tomando a minha glória? Eu vou tirar eles de lá. Esse é o melhor cenário para nós enchermos as nossas vasilhas. Esse é o melhor cenário para sabermos a diferença de quem serve e quem não serve. Vou contar o meu testemunho, não de outro. Eu não tinha costume de fazer culto no meu lar. Eu não tinha costume de abrir a Bíblia para o meu filho, para minha esposa. Foi esse tempo que me fez enxergar, que me fez entender que lá, na minha casa, era muito mais importante do que eu estar aqui numa plataforma. Por que, irmão Tiago? Porque lá, o que eu vivo lá, é só o reflexo do que vocês estão vendo aqui. Não é o contrário. O que eu vivo lá reflete aqui. As experiências que você tem lá vai refletir aqui.
Por isso que a Bíblia diz que quando nós nos reunimos na comunhão, um tem, olha o detalhe, um tem salmo, um tem cântico, ou seja, para nos reunirmos, nós precisamos ter. Eu vou para a igreja porque estou... Não, irmão. É no secreto que Deus vai te encher. É na tua casa que Deus vai te tocar. Irmãos, nesses dias eu tive uma experiência tão tremenda, em uma oração em família. Nós estávamos orando na minha casa, eu, minha esposa e meu filho. E um desses dias em oração, eu falei para o meu filho de 7 anos, Lucas: filho, ora por nós. Irmão, o Lucas começou orando do jeito dele. Daqui a pouco o Espírito Santo tomou a boca do Lucas, levou o Lucas em nações. O Lucas falou sobre cura. Senhor, cura a nossa cidade, cura a nossa nação. Eu estava orando, irmão, sabe aquele dia que tu está cansado, a Jéssica também. E quando o Lucas foi tomado por Deus, nós começamos a despertar, começamos a chorar na presença de Deus. E o meu filho de 7 anos orou meia hora de oração. E nós chorando. Irmão Tiago, aonde você teve essa experiência? Na minha casa. Irmão Tiago, aonde você foi cheio? Na minha casa. Capítulo 25 de Mateus é um cenário da igreja do século 21. Começamos bem, mas no meio da caminhada perdemos o sentido e o propósito. O que eu acho interessante do texto, observa isso. E para observar isso você precisa entender a cultura. A noiva não está no texto. A Bíblia fala de 10 virgens. E a cultura diz que essas mulheres eram amigas da noiva. E a minha pergunta para o Senhor foi: Senhor, aonde está a noiva do capítulo 25 de Mateus? Oh, aleluia. A noiva não está no texto. Sabe por quê? Porque a noiva é quem lê o texto. A noiva do capítulo 25 de Mateus é eu e você. Tiago, então o que significa loucas e prudentes? Significa as nossas escolhas. Qual vai ser? Olha para o texto. Olha para o cenário profético que você está vivendo. E Deus, nessa noite, me trouxe aqui como um profeta para dizer: qual vai ser a tua escolha? Até quando vai cochear em 2 pensamentos? Irmão Tiago, você está falando isso porque você não perdeu um ente querido, você não está na minha pele, pessoas ao meu redor morreram, amigos, familiares. Ei, presta atenção. Não seja mais um nas estatísticas. Deus tem um plano na tua vida. E deixa eu te lembrar uma coisa aqui: a morte para nós que estamos em Cristo é só mais um estágio para uma eternidade. Vamos junto agora? Você entendeu que a noiva não está no texto, então nós somos a noiva do capítulo 25 de Mateus. Então nós estamos vivendo esse cenário profético.
estamos em uma caminhada cristã, começamos muito bem com Jesus, começamos muito bem em oração, em leitura da palavra, em fazendo, aleluia, tudo certo, mas num determinado momento, nós paralisamos. E aqui vai dizer no versículo de número 6, por todas tosquenejaram e dormiram. Quem olhava para elas não via a diferença, porque a diferença não está fora, a diferença está dentro. Chegou um determinado momento que a Bíblia diz que o noivo, ele tarda e elas tosquenejam. E essa palavra, ela dá o sentido do cochilo, antes de dormir. Sabe quando você fica cochilando? Ou seja, um estágio de um declínio espiritual. Antes de dormirem, cochilaram e depois adormeceram. Será que não é esse o cenário da igreja atual? Será que não é isso que muitos lares estão vivendo? Eu não sei que estágio de declínio espiritual você está vivendo. Talvez você ainda está tosquenejando. Porque sabe o que faz nós tosquenejar nesses dias? É quando nós paramos de olhar para o céu e olhamos para a terra. Porque quando você olha para a terra, olha para a notícia, olha para a televisão, olha para os amigos que só falam coisas ruins, irmão, você fica cheio disso. E isso faz os verdadeiros tosquenejarem. E muitos até dormiram. Existe uma parte do corpo de Cristo que está doente. Existe uma parte do corpo de Cristo que está dormindo. Mas o que eu acho lindo no texto é o versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Em outras traduções está dizendo, mas à meia-noite escutou-se um grito. Alguém deu um grito, irmão, alguém bradou. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. E a tradição dizia que quando estava para acontecer a cerimônia nupcial, antes do noivo chegar, vinha um amigo do noivo e gritava: aí vem o noivo! E a Bíblia diz que o grito despertou às 10. Veja, elas entrarem num declínio espiritual. Cochilaram primeiro, pastor. Depois adormeceram. Mas alguém gritou: aí vem o noivo. E esse grito despertou às 10. Foi o que eu disse. Existe uma parte do corpo que está ferida. Existe uma parte do corpo que está doente. Mas se nós somos a parte saudável do corpo,
Nós precisamos ter esse grito dentro de nós. Chegou a hora, irmão, de pararmos, de ouvirmos as notícias. E ouvir os profetas de Deus. Chegou a hora, irmão, de lermos mais a Bíblia do que os jornais. Por quê, irmão Tiago? Porque se você for insensata ou louca, como diz o texto, você vai só até a porta. Imagina, irmão, caminhar com Cristo para ir até a porta. Imagina, irmão, 40 anos no deserto para ver a terra e não acessar ela. O que adianta viver milagre e não viver a eternidade? Meu Deus do céu, vou falar isso aqui de novo. O que adianta você viver milagre? Eu quero milagre e não viver a eternidade. 40 anos de milagre, mas não viver uma eternidade. O que adianta ser virgem, estar ao caminho do noivo, ter lamparina, mas ir até a porta, e a porta ainda está fechada? Não, irmão, o caminho e a escolha que Jesus tem para a sua igreja desses dias é uma escolha prudente. Aleluia, entenda, o que Deus tem para você é uma escolha prudente. Seja pura, aleluia, esteja ao caminho do noivo, tenha lamparina acesa e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a sua lamparina acesa, quando a sua lamparina está acesa, quando você está cheio, a sua lamparina está acesa. Irmão, olha o texto. Não era uma hora propícia para fazer um casamento. A Bíblia diz que foi à meia-noite. E o noivo quer lá saber da hora. E o noivo está lá preocupado com o tempo da terra. Quando ele vir, ele vai vir, pronto, e acabou. Pode ser meia-noite, meio-dia, a hora que for ele vai vir. O que importa, irmão Tiago, é que eu e você precisa estar aceso. Entenda, existe uma parte do corpo que está ferida, existe uma parte do corpo que foi muito atingida nesses dias de pandemia, mas a parte sadia do corpo precisa estar com um grito de leão no seu coração, dizendo: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Irmão, se você em outro lugar, ou em outras notícias, ou sei lá na onde está ouvindo, só morte, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai fechar, irmão, aqui não, aqui a notícia é: Jesus Cristo vai voltar, Ele vai vir buscar a sua igreja, vamos viver uma eternidade com Ele, glorificando e exaltando o nome dEle. Aqui a notícia é de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus me usa mesmo dessa forma, para dar um chacoalhão em você. Eu estou vendo algumas pessoas tomando um chacoalhão dentro de casa. Se posiciona, mulher de Deus. Se posiciona, homem de Deus, sacerdote da casa. É bom ouvir uma palavra, é muito bom. Mas é melhor ainda você sendo usado pelo Espírito Santo para falar uma palavra para os teus filhos, para a tua esposa. Então se coloca na posição, e dentro desse texto, você é a noiva do capítulo 25 de Mateus. Você nunca mais vai esquecer isso.
Agora, entenda, você precisa fazer uma escolha, não deixa para amanhã. Escolha ser prudente, porque a Bíblia diz que quando a parte sadia do corpo gritou, elas despertaram. E quando todas despertaram, o que aconteceu? Malaquias. Vamos ler. Quando a parte sadia do corpo resolveu abrir a boca, quando a parte sadia do corpo resolveu ser profética, resolveu fazer declarações proféticas, o que aconteceu? Elas despertaram. E aí sim, irmão, nós vamos viver o que está descrito em Malaquias capítulo 3, verso de número 18. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e os maldosos, entre os que servem a Deus e os que não servem. Pode girar no manto aí na tua casa. Pode dar um glória aí. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós finalizar, as insensatas então foram pedir azeite para as prudentes. E aqui é uma lição que nós aprendemos tão tremenda. Azeite não se conquista pedindo. Azeite se conquista no secreto. Vai para o secreto. Então as prudentes não poderiam compartilhar do azeite, porque elas tiveram num secreto. Olha o detalhe do texto. As insensatas: eu vou para o secreto. Irmão, não deixa para amanhã. O secreto é hoje. Porque quando elas foram já era tarde. Porque quando elas acordaram o pastor para ir para o secreto, o noivo veio. Por isso que eu digo que você, sendo a noiva do capítulo 25 de Mateus, você precisa escolher hoje. Escolha hoje. E que as suas escolhas sejam prudentes, porque isso vai te levar a um encontro com o noivo. Entenda uma coisa, a Bíblia diz em Apocalipse que quando for o grande dia do encontro da noiva com o noivo, nós iremos ganhar uma veste de linho fino. Eu acho tão interessante esse texto de Apocalipse que fala que essa veste de linho, esse manto de linho fino que vai ser para o dia do casamento, ele foi confeccionado com os atos de justiça dos santos. Uau! Sabe, cada vez que você entende as coisas do céu e deixa as coisas da terra, você está confeccionando, aleluia, a sua vestimenta que você vai usar no grande dia. Então faça uma análise da sua vida espiritual agora. Está completo a sua veste? Porque a Bíblia diz, é bem clara em Apocalipse, dizendo que são os atos de justiça
que confecciona esse manto. Não é um ato, são atos, ou seja, a confecção vai acontecendo a partir do momento que você vai se entregando mais a Deus. E os atos de justiça que são, aleluia, causado por você, está confeccionando a sua veste espiritual para o grande dia que você vai viver com o Senhor. Louvado seja Deus. Apocalipse 19, 6 que fala isso. E eu quero encerrar essa palavra aqui, entendendo que a sua escolha foi a prudente. E agora, se houver pessoas que estão nesse vale da indecisão, talvez você que está vendo essa live, está me ouvindo, você precisa fazer essa escolha hoje. Você precisa voltar para Jesus hoje. Você precisa aceitar a Jesus hoje. Você precisa fazer a escolha do capítulo 25 de Mateus. Você já entendeu? Tiago, eu já entendi. Eu sou a noiva. Isso. Mas você precisa escolher. É hoje. Não deixa para amanhã. E você vai colocar aí no chat do Facebook. Se você ainda não aceitou Jesus, você vai dizer: eu quero aceitar Jesus. Ou eu aceito Jesus, para ser mais preciso. Ou se você está afastado, você vai dizer: eu quero voltar aos caminhos do Senhor. A mídia já está atenta ali, em oração. E mais uma vez, o louvor, se quiser me ajudar. E mais uma vez eu vou dizer para você: faça a escolha hoje, não deixa para amanhã. Talvez agora você está com uma dúvida. Mas esse texto que eu li hoje foi propício. Lembra, você é a noiva. Lembra, é você que está diante desse texto. Então há uma escolha a ser feita. E Deus está dizendo: faça hoje. Eu aceito Jesus. Eu retorno ao caminho do Senhor. Igreja do Senhor que está online, esteja em oração, porque agora é uma batalha. Pessoas estão sendo tocadas em casa. Você está dizendo, ou você está pensando: será que é isso mesmo? Você precisa escolher hoje. Não deixa para amanhã, filha. Não deixa para amanhã, filho. Se o Senhor te proporcionou estar presente nessa live, se o Senhor te proporcionou ouvir essa palavra, é porque Ele sabia que você precisava fazer uma escolha, e essa escolha era hoje.